Gente, eu também, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer muito aos organizadores. É uma satisfação, principalmente por ver o seguinte, como que a indústria, o setor industrial brasileiro está ficando arrojado, né? Toda vez que me convidam para falar, eu penso nisso, porque por que um físico está aqui, né, falando para o setor? Mas, de certa forma, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, esse título aqui foi o Raoni que me impôs, hein? Aí eu falei, nossa senhora Raoni, então vamos tentar, tá certo? Vamos tentar construir alguma coisa nessa direção. Mas ele me impôs porque ele sabe que de certa forma, eu estou advogando a respeito disso nesse percurso aí, né? Mas, primeira coisa é o seguinte, a gente tenta identificar a relação entre conhecimento e produto interno bruto e o que o país, né, a economia de um país e coisa. Isso aí é um gráfico de um trabalho feito no Departamento de Economia da UFMG, no CEDEPLAR, que mostra aqui, né, o número de artigos, número de patentes. Desculpa, tem esse aqui, tem um deles aqui que tem errado, deixa eu ver, esse aqui está errado, esse aqui não é número de patentes não, esse aqui é o produto interno bruto, tá? Então, produto interno bruto e conhecimento e patentes. E coloca todas as nações, cada bolinha aqui é uma nação, e mostra que tem uma relação aí, claramente, entre conhecimento e vamos dizer assim, saúde da economia, que a gente pode sempre se perguntar se é causa ou consequência, né? Mas uma coisa que tem nesse estudo que é mais problemática e que é um gráfico mais complicado, que eu simplifiquei ele aqui, é o seguinte. De novo, número de artigos, número de patentes, que a princípio está relacionado com desenvolvimento econômico, e você pega uma linha, essa linha aqui foi construída nesse trabalho, que separa desta linha para baixo os países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, e dessa linha para cima os países desenvolvidos, tá? E essa bolinha aqui são os valores para o Brasil. Então, lá em 1974, o Brasil tinha um certo número de patentes e um certo número de artigos. O tempo foi passando e a gente vai evoluindo, a gente vai produzindo cada vez mais patentes, artigos e coisas. Mas esse diabo dessa linha aqui anda para frente também. Porque os países desenvolvidos não estão parados. E o pior é o seguinte, essa escala aqui não está escrito, mas essa escala é logarítmica. Então, esse avanço aqui, ó, ele é muito intenso. Tá certo? Então a gente se pergunta, essa pergunta que está aqui em cima, ó, você vê que tem um termo aqui que nem se usa mais, que é o seguinte, faz sentido um país em desenvolvimento, hoje em dia não se usa mais terceiro mundo, mas na época que essa pergunta me foi colocada, em 1993, faz sentido a gente colocar dinheiro em pesquisa básica, tá? Isso é uma coisa que a gente está sempre se perguntando, e uma resposta que eu tenho advogado por ela e que o Raoni me provocou com esse título é relacionada a isso aqui, ó. Sim, se conseguirmos inverter a balança comercial científica através da nacionalização da instrumentação científica. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, vamos pensar em instrumentação científica, eu trago aqui o carro do futuro que a Toyota está, como é que chama? Propondo aí. Aí você olha essa produção, que é resultado de muita instrumentação científica e de uma instrumentação científica que foi construída por uma empresa, tá? Aí você fala assim, foi construída como? Lá no passado eles faziam um carro assim? Não, é pior do que isso. Quando você vai no museu da Toyota no Japão, você vê que a Toyota começou foi assim, tá? Foi fazendo máquina de tecelagem, tá? Vamos falar mais sobre instrumentação científica. O que é o grande resultado de instrumentação científica no mundo que a gente vive hoje? O grande resultado é o computador, tá certo? O computador é resultado de um trabalho, de uma necessidade de aumento de cálculo, que gerou um monstro como esse, que está exposto lá no saguão de Harvard, de um dos prédios de Harvard, e que hoje está dentro do nosso bolso, tá certo? Você não constrói isso do dia para a noite, tá? Um outro exemplo, hoje você tem um problema, você está desenvolvendo Alzheimer, você quer ver se você tem beta-amiloide no seu cérebro, ou simplesmente você machucou o joelho, você vai fazer uma tomografia, tá? Aí você fala assim, como que a tomografia foi desenvolvida? Como que hoje a escola de medicina tem tomografia por PET e ressonância magnética tem em alguns lugares no Brasil. Por trás disso aqui existe
pelo menos 6 prêmios Nobel completamente relacionados. Tá? E isso começou com uma instrumentação científica lá atrás, porque eles queriam medir o spin nuclear de um elemento. Tá? Não tinha o problema do joelho na época. Muito bem. O que as nações, pensando nisso, fazem? Você pega, por exemplo, a National Science Foundation, tá certo? Ela tem linha de fomento dedicada à aquisição e desenvolvimento de equipamentos científicos. Você pega as fundações de fomento na Alemanha, 30 mil projetos só em 2004, com 3,4% do orçamento de ciência e desenvolvimento devotados à instrumentação científica na Alemanha. Tá? Bom, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, então para aqui, peraí, eu sou físico, eu não tenho direito nenhum de vir aqui falar para os senhores sobre desenvolvimento econômico, nada disso, eu vou falar um pouquinho de física aqui. Vamos falar de física, tá? Vamos ser um pouco lúdicos. Se você quer fazer instrumentação científica, de fato, e, igual eu falei lá no começo, inverter a balança comercial científica, depois a gente conversa sobre isso, primeira coisa é o seguinte, o que você vai fazer? Então olha para o conhecimento. Aonde está o conhecimento hoje? Quais são os limites métricos do conhecimento? Vamos lá para a física mesmo, vamos exagerar, tá certo? Qual que, aqui no meio, em 10 elevado a menos 6, lá o micron, está a nossa célula. Isso aqui é um dos limites do conhecimento hoje, que é tratar de sistemas complexos. Sistemas complexos é biologia, sistemas complexos é o que a gente está falando aqui hoje. Economia é um sistema complexo. Isso aqui é um dos limites. Agora, se você for lá para cima, para o tamanho do universo, 10 elevado a 26, isso aqui é outra fronteira do conhecimento. Tá? E se você vier cá para baixo, 10 a menos 35, isso aqui é outra fronteira do conhecimento. Essas duas coisas aqui, ó, elas foram conectadas recentemente por um experimento muito interessante que foi propagado em toda a mídia, coisa que é o seguinte, mediram ondas gravitacionais. Nossa, o que é onda gravitacional? Onda gravitacional é uma coisa que está relacionado a uma explosão de buracos negros, uma coisa desse limite grandioso, que se escreve no tecido do espaço. Então, assim, a gente sabe que a matéria é feita de átomos, e o espaço é feito de uma coisa parecida com isso, mas que a escala é de 10 a menos 34. Essas coisas acontecem e geram as ondas gravitacionais, e isso foi medido nos Estados Unidos por um equipamento que custou 620 milhões de dólares para ser construído. Aí você se pergunta, por que os Estados Unidos constrói uma coisa de 620 milhões de dólares para medir uma onda de um buraco negro no espaço-tempo? Que coisa absurda. E você pode se perguntar, não faz sentido isso? Com tanta gente passando fome, né, você pode pensar assim. O fato é o seguinte, o fato é que isto aqui é a construção da base da instrumentação científica do país, tá certo? Então vamos lá, vamos voltar, vamos tentar ser menos estratosférico, vamos chegar no espaço aqui que a Glaura nos fez uma apresentação sobre a nanotecnologia, tá? Porque o fato é o seguinte, isso aqui está lá nas ondas gravitacionais e coisa, mas a nossa tecnologia, de fato, ela tem um limite um pouco mais curto. O limite maior da nossa tecnologia, 10 elevado a 10 metros, isso aqui é a distância daqui a Marte. E eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a NASA manda missão a Marte todo ano, desde 1960. Tem várias missões a Marte acontecendo o tempo inteiro. E do lado de cá, em 10 a menos 10, é engraçado que é simétrico, né? A gente avança 10 para lá, avança 10 para cá. Do lado aqui, em 10 a menos 10, está lá a estrutura atômica, a nanotecnologia, que é um pouco o que a Glaura estava falando para a gente. Vamos falar sobre isso aqui então, porque nós não vamos levar ninguém para Marte, tá certo? Pelo menos nanotecnologia, a gente tem os CT nanotubos, a gente tem coisa aqui que a gente pode fazer. A nanotecnologia, na verdade, ela já é parte da nossa vida cotidiana. Se você pensar que um índio fazia chá na selva, você pode falar que ele está fazendo nanotecnologia, tá? De certa forma. E se você pensar, por exemplo, no carbon black, que é uma estrutura de carbono nanométrica, isso está em quase tudo que é material plástico e preto que a gente tem, de pneu de carro a cadeira que vocês estão sentando, tá certo? E
diversas outras coisas. Bateria de íon de lítio é carbono puro, é estruturado na escala nanométrica. Só que a nanotecnologia que vem sendo falada hoje em dia não é isso. É uma coisa um pouco mais complicada, que é o seguinte: nós não estamos falando de chá de índio, nós estamos falando do seguinte. Isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, que o que você está vendo aqui são os átomos de uma folha de grafeno. E essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, é uma linha de defeito, que é uma estrutura como essa que está desenhada aqui, ó. Tá certo? Você tem uma reorganização dos átomos. Isso aqui é um artigo publicado, mostra que isso aqui tem propriedades de transporte elétrico fenomenais e blá, blá, blá. Mas o mais impressionante é o seguinte: isso aqui não é uma imagem que foi feita sem querer, isso aqui foi produzido. Então a nanotecnologia chegou hoje no nível de você chegar e reorganizar átomos para criar uma estrutura da forma que você quer. Isso chega ao ponto de gerar filmes de ficção científica, como tem um filme que eu gosto muito de citar, que chama Gattaca. Não sei se vocês já viram. O Gattaca é uma história de um rapaz que nasceu de um parto normal. E ele é muito infeliz porque, neste tempo, os seres humanos eles são selecionados geneticamente. Então, assim, ninguém nasce com miopia mais. Olha que coisa mais atrasada. E esse rapaz tinha miopia, o coitado. Então, o nível que a nanotecnologia está chegando é esse, tá certo? É para isso que os países em desenvolvimento estão desenvolvendo ciência. Muito bem. Aqui está o Titan, que é um microscópio eletrônico que está no Inmetro, que é capaz de fazer esse tipo de imagem e que custa 5 milhões de reais. Aí você vira e fala: putz, grila, isso aí custa 5 milhões de reais. Você faz um investimento em pesquisa no Brasil para desenvolver nanotecnologia, isso custa muito dinheiro. Aí você vira e se pergunta assim: a Europa fez um projeto recentemente para desenvolvimento de pesquisa de grafeno, e investiu 1 bilhão de euros. Você fala: caramba, tem alguma coisa errada nessa história. Bom, vamos prosseguir aqui. Então vamos fazer o seguinte: eu estou citando coisas dos outros, mas eu vou citar uma coisa pequena aqui, que é uma coisa que eu faço, tá certo? Que é o seguinte: aqui tem uma imagem e eu estou olhando essa imagem com a câmera fotográfica ou com o meu olho, seja lá o que for. Vocês devem saber que a imagem se forma no nosso cérebro lá invertido. Se eu quiser ver átomo, ver mesmo com a luz, eu teria que fechar esse buraquinho aqui bastante para poder distinguir um átomo do outro lá na pontinha do negócio. Tá? Se eu fechar esse átomo bastante, o que acontece? A luz difrata. Se ela difratar, você não vê imagem nenhuma. Por que imagem de átomo é feita com microscópio eletrônico? Porque microscópio eletrônico ele tem uma propriedade parecida com a da luz, mas o comprimento de onda é menor do que o tamanho do átomo. A luz tem um comprimento de onda enorme, então ela não é capaz de ver imagem de átomos. Então não existe microscopia óptica que seja capaz de ver uma coisa tão pequena. Seria ótimo, porque o microscópio eletrônico custa 5 milhões. Se eu tivesse uma coisa que com o microscópio óptico eu pudesse ver a coisa na escala nanométrica, eu acho que seria um avanço, tá certo? Então tá, o fato é, está em desenvolvimento no mundo uma pesquisa para você distinguir a emissão de luz de coisas muito próximas, numa distância muito inferior ao comprimento de onda da luz, porque se isso aqui emite luz, isso aqui também, e eles estão próximos de uma distância menor do que o comprimento de onda, você não consegue extinguir. Mas, se você for capaz de produzir uma nanoantena que chega aqui, numa posição muito próxima ao átomo, e vê esse átomo, ele aumenta o sinal deste átomo aqui em relação a esse, e você puder escanear essa antena, você seria capaz de, com óptica normal, com um microscópio simples, fazer imagem na escala que esse povo faz, tá certo? Que o microscópio eletrônico faz. Tá. Vamos olhar o dinheiro que a gente gasta comprando equipamentos só na UFMG. Só na UFMG, de 2010 a 2014, foram quase 100 milhões de reais em equipamentos relacionados à nanociência. E isso que eu estava mostrando para vocês aqui. Para você ser capaz de ver um átomo fazer esse tipo de coisa. Soma aqui vários tipos de equipamento totalmente relacionados. Esses equipamentos aqui, ó, são equipamentos que eu vou juntá-los
e produzir um material que não vai custar isso tudo aqui, que é o que a gente gastou na UFMG nos últimos 4 anos. Tá? Agora, não é só na UFMG não, pega a rede científica brasileira, pega alguns equipamentos relacionados ao que eu estou falando aqui, estes 3 equipamentos aqui, depois eu falo um pouco sobre eles, e olha quantos tem no Brasil. Tá? Isso aqui foi uma enquete que eu fiz só com departamentos de física. Então, dos 58 que eu perguntei, 38 responderam. Você vê que os nossos departamentos estão comprando centenas de equipamentos como esse, que custam cada um R$1 milhão ou mais, para fazer nanociência. Tá? Então, muito bem, a gente desenha, fabrica no laboratório um equipamento, essa coisa feia aqui eu não vou explicar para vocês, mas é um equipamento que é capaz de fazer aquilo que eu mostrei para vocês, tá certo? Ele é capaz de chegar uma nanoantena em cima de um átomo e fazer imagem atômica com ótica. Tá? Para você fazer isso, você precisa de desenvolver nanoantenas, você precisa de desenvolver eletrônica, aí você fala assim, poxa, como é que você faz isso? Vocês lembram da vitrola, não lembram? Esse equipamento é basicamente uma vitrola ao contrário. A vitrola, o disco de vinil, tem umas ranhuras que são numa escala muito pequena, e essas ranhuras passam para a agulha transforma aquilo em diferença de potencial, a diferença de potencial vai para o alto-falante e isso vira música para os meus ouvidos. Tá certo? Só que agora eu faço o oposto. Eu coloco uma diferença de potencial num material que é tipo uma agulha de um disco de vinil, e essa agulha do disco de vinil sai andando em cima da superfície, ou seja, ele faz simplesmente o caminho inverso. E andando em cima dessa superfície, ele está metalizado, e é isso que está sendo desenvolvido aqui. Então isso aqui são patentes relacionadas ao desenvolvimento dessas antenas, que são, vamos dizer assim, da UFMG, para poder desenvolver esse equipamento que chega, então, e faz a imagem de um átomo que está situado na parede de um nanotubo de carbono, com ótica, tá certo? Isso aqui, aí eu não sei se vocês, qual o grau de proximidade que vocês têm com a academia, mas esse é um artigo que, com o desenvolvimento desse produto, em 2008 a gente publicou ele na Nature Materials. Aí você se pergunta quantas pessoas no Brasil já publicaram um artigo na Nature Materials, que para a ciência, publicar artigos na Nature é uma das coisas mais difíceis, vamos dizer assim. No Brasil, quando esse artigo foi publicado, tinham 4 artigos brasileiros publicados na Nature apenas, tá certo? Esse aqui foi o 4º. Além disso, se você chega nesse tipo de desenvolvimento, você faz uma coisa que é extremamente importante, que é só aí que a gente é capaz de falar nessa inversão da produção de instrumentação científica no Brasil. Pega a conferência desta tecnologia que foi organizada no Rio de Janeiro pelo grupo que é responsável por esse desenvolvimento que eu estou mostrando para vocês aqui. E o que é importante aqui? O importante é o seguinte, pega a física de semicondutores. A física de semicondutores, a 27ª versão da Conferência Internacional de Semicondutores foi realizada no Brasil. Quando você pega nanotubos de carbono, que a Laura estava falando, a 8ª versão foi realizada no Brasil. Quando você pega essa tecnologia que eu estou falando para vocês aqui, a 4ª versão foi realizada no Brasil. O que significa isso? A gente está desenvolvendo a nossa capacidade tecnológica e está trazendo cada vez mais para próximo o pioneirismo no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Né? Bom, e para terminar, o importante, já que a gente está falando disso tudo, então vamos ser um pouco mais sérios e vamos fazer o seguinte. Então, se isso aqui vale a pena, então pega um bando de estudantes, forma eles para eles terem capacidade de tocar esse negócio, faz um plano de negócio com o IEBT, né? Todo mundo que quiser fazer um plano de negócio tem que contratar o IEBT, tá certo? Aí eu fiz, né? E você chega a uma, vamos dizer assim, a uma possibilidade de transformar isso aqui que eu mostrei para vocês em um negócio, e é um negócio que não só geraria uma empresa, mas é um negócio que faria com que aqueles 100 milhões de reais que foram gastados na UFMG, e não sei nem quanto foi gastado no Brasil inteiro na compra de equipamento científico para fomentar a nossa pesquisa,
ele vá para o bolso de engenheiros brasileiros que trabalham numa empresa brasileira, que paga imposto no Brasil, que compra pão na padaria brasileira, e assim a gente começa a entender por que a Europa pode investir 1 bilhão de euros no desenvolvimento de grafeno, porque os equipamentos que eles compram são europeus. Assim é feito no Japão também, etc. Bom, eu encerro por aqui e agradeço a sua atenção.